A gente vai ouvir a advogada Gisele Soares aqui a respeito desse assunto. Doutora Gisele já está aqui conectada conosco, é isso? Oi, doutora, boa tarde. Boa tarde, Daniela. O assunto está rendendo, diversos jornais têm feito reportagens a respeito disso, né? Eu queria ouvir um pouco a senhora. Por que eu disse que é um assunto espinhoso, né? Apesar da defesa intransigente. O que a gente está vendo é que há um entendimento que está se tornando majoritário na Justiça Eleitoral de que veículos ditos de imprensa têm sido aparelhados para fazer campanha. E aí, me parece que essa é a discussão, né? Num julgamento anterior, já vigorou o entendimento de que estavam utilizando veículos de jornalismo para poder plantar notícias que seriam usadas depois na propaganda eleitoral e consideradas como desinformação e, ao mesmo tempo, também utilizando espaços nesses veículos para disseminar campanha eleitoral travestida de informação. Eu queria ouvir primeiro a senhora sobre essa discussão, né? A senhora acha que cabe à Justiça Eleitoral fazer esse debate, né? E mais, entende que ele está indo para um caminho que possa ser, ainda que não agora, né? Mais adiante, produtivo para o Brasil lidar com essa questão que está instalada, né, doutor? E aparentemente ela não vai nos deixar, que são as fake news, a desinformação. Pois é, Daniela, essa decisão ela tem duas partes. Uma parte que é extremamente condizente com a lei de imprensa e com a legislação brasileira como um todo, que é justamente a concessão do direito de resposta. Então, o direito brasileiro ele prevê a legítima defesa proporcional a um ataque. Se eu sofro um ataque, um abuso de direito, alguém excede no exercício do seu direito, eu tenho então o meu direito de defesa. Então, o direito de resposta ele é inquestionável. Qual é a questão que se coloca neste caso? É a outra parte da decisão do TSE, que é uma espécie de decisão preventiva com relação à informação. Então, o direito já prevê, em todos os casos de excesso, de abuso, que haja, então, uma repressão àquele excesso, àquele abuso. O problema aqui é que houve uma imposição de abstenção de certas ações, ou seja, há uma previsão de que a emissora vá cometer delitos, então já se impõe que ela, de antemão, se abstenha. E é justamente aí que fica esse incômodo. Por quê? Porque fica sempre aquela sensação de censura. A liberdade de imprensa, como vocês todos diziam aí no jornal, inclusive até a questão do passe livre. Nós estamos diante de um momento em que precisamos defender sempre a nossa liberdade, a liberdade de informação, de receber a informação, de buscar a informação. Então, todo veículo de informação que sofre algum tipo de limitação, ainda mais nesse caso uma limitação preventiva, fica com aquele receio e causa um receio até nas outras emissoras também. Nesse caso específico dessa decisão, houve inclusive por parte da emissora uma determinação para que os seus comentaristas deixassem de utilizar certas expressões ou deixassem de dizer, de emitir certas opiniões, justamente para não infringir essa determinação do Tribunal Superior Eleitoral. É o momento em que o Tribunal Superior Eleitoral está sendo a todo momento questionado e o juiz não pode se furtar a julgar, Daniela. Toda vez que ele recebe uma demanda, ele é obrigado por lei, ele tem este poder-dever de dar uma resposta. Então, talvez seja o momento do Tribunal Superior Eleitoral de trazer decisões que sejam mais de apaziguar e não de animar ainda mais esse debate eleitoral num momento de tensão, efetivamente, de polarização que nós vivemos no Brasil nesse momento pré-eleitoral. Doutora, tem um trecho da sua resposta que eu acho especialmente interessante, o encadeamento todo foi perfeito, a doutora Gisele sempre colabora muito com a gente, mas que eu quero explorar, né? Que é quando a senhora fala sobre a defesa dos direitos, né? A defesa dos direitos do cidadão que está aí, que perpassa tanto a questão da informação como o passe livre. E aí, pensando exatamente em quem está em casa e está consumindo conteúdo sabidamente inverídico. E aí eu não quero fulanizar para falar de nenhum dos veículos que foram ou não foram alvo da decisão. Mas é para que a gente possa tentar avançar um pouco no sentido dessa discussão, por que ela é tão profunda, né? Porque
Porque, de certa forma, nenhuma ação ela alimenta a ideia de que você pode violar o direito à informação de qualidade ou, no mínimo, informação verdadeira que as pessoas têm, que é o princípio basilar da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. É dizer que o cidadão, em última instância, ele tem o direito de receber informação ancorada nos fatos. Até quando a permissividade para se preservar a liberdade de imprensa não blinda aqueles que, utilizando uma marca, atacam esse fundamento em si, que é o que nos garante a atividade, o direito da pessoa a ter uma informação ancorada nos fatos. E eu faço a pergunta porque a doutora Gisele, ela, como eu disse aqui, né, ela já trabalhou, já nos ajudou muito aqui na CNN, num quadro em que a doutora Gisele tratava da liberdade de opinião, que é uma questão muito forte e clara, né? Mas quando a gente trata de informação, a opinião, ela não é o ator de linha de frente, ela precisa ser o menor ator possível. É o exercício diário que a gente faz quando a gente está falando de notícia estrito sensu. Para mim, essa é a questão central da complexidade dessa discussão. Exatamente, Daniela, e eu concordo com você. Até onde vai o meu direito à liberdade de expressão? Até onde vai o meu direito de disseminar notícias que às vezes são falsas e sabidamente falsas? Então, o direito tem essa resposta. Para todos os excessos, para todos os abusos, para tudo aquilo que resvala para fora dentro daquela esfera de proteção do direito à liberdade de expressão, há no próprio ordenamento jurídico uma previsão de repressão, muitas vezes até um tipo penal. Então, se eu digo, por exemplo, a alguém, você é um homicida, eu estou imputando um crime a essa pessoa. E eu posso estar cometendo um crime de calúnia. Por quê? Porque eu estou imputando a alguém um crime que eu sei que essa pessoa não cometeu. E assim também a difamação, a injúria, há diversos crimes previstos no nosso Código Penal, os crimes contra a honra. Então, o direito prevê a proteção da esfera e o direito também prevê a repressão aos excessos. Qual é o problema? De novo, e qual é justamente a dificuldade? Onde é que fica essa linha divisória? Então, onde é que termina o meu direito de expressão e inicia o meu excesso, o meu abuso, em que eu já estou infringindo o direito do próximo? E é aí que entra o Poder Judiciário e a importância de se fazer essa limitação. E aí, a dificuldade do Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque tem sido suscitado com relação a muitos casos. E há, em alguns determinados casos, o abuso do uso do direito da imprensa, o abuso da própria comunicação em si. Então, as pessoas se valem da sua liberdade de expressão para disseminar, por exemplo, notícias falsas, notícias desabonadoras, notícias que ofendem a honra de outras pessoas publicamente ou no seu íntimo. Cabe ao Poder Judiciário fazer essa repressão. O único problema é quando eu imponho medidas de abstenção. E censura prévia, né, doutora? Exatamente. Que aí eu acho que Exatamente. Eu acho que esse é o ponto pacífico. Esse é o temor. Esse é o temor, que haja essa restrição prévia. Porque aí as pessoas, como disse agora há pouco o Yuri Pita, as pessoas vão começar a ficar com medo, por exemplo, de fazer pesquisa. Por quê? Porque as pesquisas vêm sofrendo muitas repressões, os institutos de pesquisa. E a gente não pode permitir que haja esse medo. Então, as pessoas deixam de exercer o seu direito por medo dessa responsabilização excessiva que se impõe. Esse é o papel do Tribunal Superior Eleitoral, é estabelecer justamente esses limites, emitir com esses julgamentos, com essas decisões, uma paz. O processo, qualquer processo judicial, Daniela, ele tem o fim de restabelecer a paz entre as partes que estão ali numa contenda, que estão numa disputa judicial. E nesse caso, nós temos no Brasil todo uma grande tensão, uma grande e inegável polarização eleitoral, em que todas as partes estão escalando cada vez mais e abusando cada vez mais da sua liberdade de expressão. Cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, sim, apaziguar esses ânimos, trazer decisões que apaziguem esses ânimos. O direito de resposta, ele é excelente, ele é uma medida salutar nesse sentido, porque eu estou dando o direito daquela pessoa ofendida de vir, então, dar uma resposta àquela ofensa recebida. As medidas restritivas, essas medidas de abstenção, inclusive com imposição de multa diária,
Então, a cada dia em que eu infringir essa restrição, eu estarei recebendo uma imputação de uma multa diária. Essas é que são as medidas complexas e que realmente elas causam um certo temor na imprensa, porque elas parecem censura, que é uma palavra terrível. Eu tenho até um pouco receio de dizer essa palavra, porque a gente não pode mais admitir no Brasil de hoje nenhum tipo de censura. Doutora Gisele Soares aqui conosco, muitíssimo obrigada pela participação, pela clareza. Aliás, fazia muito tempo que eu não te vi, hein, doutora Gisele? Está trabalhando demais? O que é? Vamos... Estou trabalhando muito, mas estou sempre à disposição de vocês, Daniela, e tomando aqui 1 minuto da minha liberdade de expressão. Hoje é aniversário da minha querida filha, eu queria mandar um beijo para ela. Como ela chama? Meus parabéns, estamos distantes, eu no escritório e ela em casa. Gabriela, um beijo, eu te amo demais e espero poder contribuir para um Brasil melhor para você e para todas as crianças, todos os jovens desse país. Que mamãe, hein, Gabriela? Parabéns, feliz aniversário do nosso timaço aqui também. Doutora, obrigada. Até a próxima. Festeja hoje à noite. Chega um pouquinho mais cedo em casa para poder comer um bolinho e abraçar a filhota, porque ela também merece, você também. Até mais, doutora. Obrigada.